네 해탄 고다인 color under the bottom crawl. A sombra de um drone desliza silenciosamente sobre as ruínas de Meguido, levantando a mesma poeira escaldante que um dia sufocou cocheiros egípcios, arqueiros assírios e legionários romanos. Nesse estreito pedaço de terra no Levante, a história não apenas se repete, ela ecoa, mistério geológico de impérios, onde o solo parece conter mais sangue antigo e orações sagradas do que minerais. Ainda assim, raramente paramos para perguntar por que exatamente estas coordenadas se tornaram uma obsessão para conquistadores que vão de Nabucodonosor a Napoleão. Para entender o rastro brilhante de um interceptor do sistema Domo de Ferro cortando o céu da meia-noite em 2026, é preciso antes desmontar a arquitetura psicológica de um povo que, 3.000 anos atrás, foi convencido de que sua sobrevivência não era uma escolha, era um mandato divino. Essa crença criou um instinto coletivo de sobrevivência tão poderoso que conseguiu sobreviver a todas as civilizações que já tentaram destruí-lo. Durante décadas, a história de Israel foi apresentada ao público em fragmentos simplificados, histórias religiosas ensinadas na infância ou manchetes rápidas de telejornal. Mas isso é apenas a pintura desgastada na superfície de uma fortaleza muito mais complexa e sombria. O que estamos prestes a fazer é desmontar essa fortaleza tijolo por tijolo para entender como uma promessa feita na Idade do Bronze foi forjada no fogo do exílio até se transformar em uma realidade da era nuclear. Existe algo quase instintivo na maneira como a palavra Jerusalém provoca curiosidade e fascínio em pessoas ao redor do mundo. É como se, de alguma forma, aquela cidade estivesse no centro de uma narrativa muito maior, o ponto onde a própria ideia de futuro começou a tomar forma. Jerusalém não é apenas um lugar, é um símbolo de algo que atravessa séculos. Para muitos, Israel representa uma espécie de espelho psicológico da própria humanidade. A ideia de um povo que retorna ao deserto, transforma a terra árida em prosperidade com tecnologia e esforço humano e constrói um estado cercado por ameaças, sustentado por uma convicção quase teimosa de que sua existência é inevitável. Talvez seja por isso que essa história fascina tanto, porque ela toca em dois sentimentos profundamente humanos, o medo de perder tudo e a esperança de reconstruir tudo novamente. A possibilidade de que uma cultura possa ser destruída, espalhada pelo mundo durante 2.000 anos e ainda assim voltar para reivindicar sua terra, desafia a lógica da história. Em um mundo cada vez mais instável, onde a ideia de lar parece cada vez mais frágil, essa narrativa funciona como uma âncora psicológica poderosa. Mas toda grande civilização começa de maneira muito menos gloriosa do que imaginamos. A história que daria origem a Israel começa com um homem que, para os padrões da sofisticada Mesopotâmia da época, parecia mais um fracasso do que um fundador de nação. Seu nome era Abraão, um nômade envelhecido que abandonou a segurança urbana de Ur para seguir uma promessa invisível no deserto. Imagine os sussurros irônicos nos mercados da época. Um homem sem filhos, sem terra, sem exército, afirmando que uma voz prometeu a ele uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Essa foi a origem de uma das histórias mais improváveis da humanidade. Não era um herói lendário com espada e armadura, era um migrante vulnerável que, em determinado momento, precisou mentir sobre a identidade da própria esposa no Egito apenas para sobreviver. Esse detalhe revela algo essencial. A base da saga israelense não foi construída sobre a perfeição de santos, mas sobre a realidade imperfeita da sobrevivência humana, cheia de medo, improviso e decisões moralmente ambíguas. Um homem que não tinha nada além de uma promessa distante e tudo a perder. Avançando na linha do tempo até o ano de 1209 a.C., encontramos um dos registros arqueológicos mais perturbadores dessa história, a Estela de Merneptah. Uma enorme placa de granito onde um faraó egípcio declarou friamente que Israel foi devastado, sua semente não existe mais. Foi apenas o primeiro de muitos momentos em que a história anunciou o suposto fim do povo hebreu. Aqui surge um dos padrões mais estranhos da história humana.
Sempre que uma grande potência declara que os judeus desapareceram, essa potência acaba desaparecendo primeiro, e o povo considerado extinto reaparece nas páginas seguintes da história. Esse ciclo se repetiu novamente em 586 a.C., quando o Império Babilônico destruiu o primeiro templo de Jerusalém e levou grande parte da elite intelectual judaica para o exílio. Na maioria das civilizações antigas, esse tipo de evento significava o fim definitivo de uma identidade cultural. Foi o que aconteceu com os povos como hititas, moabitas e cartagineses. Mas algo diferente aconteceu com os exilados judeus. Em vez de desaparecerem, eles fizeram algo psicologicamente revolucionário. Transformaram sua identidade em texto. Ao codificar sua história, suas leis e sua memória coletiva em um livro portátil, criaram uma forma de nação que podia sobreviver sem território. Enquanto o texto existisse, a identidade continuaria viva. Séculos depois, essa pressão histórica começou a atingir um ponto crítico. No final do século XIX, um escândalo político na França, conhecido como o caso Dreyfus, expôs uma realidade desconfortável. Mesmo na Europa, que se orgulhava de seus valores de liberdade e modernidade, o antissemitismo ainda podia explodir de forma violenta. Foi nesse contexto que um jornalista chamado Theodor Herzl chegou a uma conclusão radical. A assimilação nunca garantiria segurança total para os judeus. A única solução seria a criação de um Estado próprio. Aquela ideia que parecia impossível transformou-se rapidamente em um movimento político global. Mas a história não esperaria muito tempo para colocar essa teoria à prova. Na década de 40, o mundo testemunhou a industrialização da morte em escala jamais vista durante o Holocausto. Milhões de vidas foram exterminadas em campos de concentração. E diante dessa realidade, a criação de um Estado judeu deixou de ser apenas um projeto político, deixou de ser uma corrida desesperada contra o tempo. Quando o Estado de Israel foi declarado em 1948, a situação era brutalmente simples. 5 exércitos árabes profissionais avançando contra um país recém-nascido defendido por uma milícia improvisada formada por sobreviventes do Holocausto, agricultores de kibbutz e voluntários. Naquele momento, 3.000 anos de história de perseguição colidiram diretamente com a realidade das armas do século XX. Em poucos dias, a psicologia coletiva de um povo precisou mudar radicalmente. A imagem histórica do cordeiro levado ao matadouro deu lugar a outra narrativa muito mais dura, a do leão de Judá. Hoje, essa transformação histórica se manifesta em sistemas de defesa como o Domo de Ferro, uma rede sofisticada de radares, algoritmos e interceptores capaz de destruir foguetes no ar antes que atinjam cidades. É uma tecnologia bilionária protegendo uma economia baseada em inovação, startups e tecnologia avançada. Tudo isso construído sobre as mesmas colinas calcárias, onde, segundo a tradição bíblica, um jovem chamado Davi enfrentou um gigante com apenas uma funda de pastor. Israel se tornou um país especialista em transformar o impossível em realidade. Terras salgadas viraram áreas agrícolas produtivas, pequenas empresas se tornaram gigantes globais da tecnologia. Ainda assim, existe uma pergunta que continua pairando como um fantasma sobre toda essa história. Quando uma nação é construída na necessidade constante de sobrevivência, será que algum dia será possível viver sem a mentalidade de fortaleza? Será que uma sociedade que passou milênios lutando para existir consegue realmente experimentar paz psicológica? Talvez seja essa a grande ironia dessa história. Israel conquistou o deserto, dominou tecnologia, construiu uma das economias mais inovadoras do planeta e desenvolveu um dos sistemas de defesa mais avançados já criados. Mas o conflito original, a busca por legitimidade, segurança e pertencimento, continua aberto, como uma ferida histórica que nunca cicatrizou completamente. Isso nos deixa diante de uma reflexão desconfortável. Talvez o preço da sobrevivência eterna seja viver em um estado de conflito permanente, um ciclo que atravessa milênios e que continua revelando tanto o lado mais sombrio quanto a resistência mais impressionante do espírito humano. E se você gosta de explorar essas histórias profundas, onde passado, poder e geopolítica se encontram, então você está no lugar certo.
Aqui nós analisamos as engrenagens ocultas da história, aquelas que continuam influenciando a economia global, as guerras e o futuro do mundo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios, porque entender o passado é a única forma de enxergar o presente com clareza.